Senhor secretário, proceda a leitura do 8º item da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Acabei de conversar por telefone com o vereador Douglas, até para a gente falar do projeto que seria feita a inclusão. Ele disse que teve que ir embora e que vai usar o tempo regimental para dar o parecer, que ele vai se sentir mais confortável. Esse é outro projeto, vereador. Primeira Obrigado, discussão vereador. e votação do projeto de lei ordinária 185 de 2025, de autoria do senhor prefeito municipal, que estabelece o plano plurianual do município para o período de 2026 a 2029 e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício do ano de 2026. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Nós tínhamos a Isaac. informação para esse projeto das emendas e que elas não conseguiriam ser todas analisadas pela Casa Legislativa, né? Pela diretoria legislativa. Sim. Foi realizada? Não. O projeto está prejudicado pelas emendas apresentadas. Aí vai abrir a discussão do projeto. Se tiver algum vereador que queira fazer a discussão do projeto. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Diego. Só para colaborar com o nobre colega, eu entendo que se faz necessárias emendas. Sim. Né? Acho que foi reunido a base e todos os demais vereadores para conversar em relação sobre isso. Só para eu poder entender, se iniciar a discussão e depois não tiver o parecer Ele favorável... não pode ser votado. O projeto fica impossibilitado de ser votado. Tá, e a decisão seria sobre essas emendas que ainda serão analisadas? Serão analisadas ainda pela Comissão de Finanças, de Justiça. De Finanças? Pela Comissão de Finanças. Entendi. Então basta os membros da Comissão de Finanças... Dar o parecer nas emendas para que vote o favorável. O projeto vai ficar prejudicado na votação de hoje. Senhor presidente, Pois não, vereador. já teve o pedido de discussão do projeto? Acabei de abrir a discussão do projeto. Só pela ordem, senhor presidente, sobre a questão da abertura do projeto, para a discussão do projeto, eu gostaria que fosse ponderada a Vossa Excelência, que acaba ficando prejudicado discutir um projeto cujo ainda tem emendas Sim. para serem analisadas. E uma vez aberta aqui a discussão, ela não poderá ser realizada novamente A votação. no dia da votação, de fato, né? Sim. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que fosse para o dia da votação aberto também o prazo para discussão e não no dia de hoje por conta das emendas que não foram analisadas e acaba prejudicando de fato a análise do PPA. Já abriu a discussão, não abriu? Já. Que pode abrir o projeto para ser discutido e a finalização da discussão, o projeto está prejudicado. Ué, mas já pediram para abrir isso. O Isaac pediu para discutir. Não pedi para discutir. O presidente da Câmara que abriu a discussão. Eu abri a discussão. Aí se alguém Eu estou for se pedindo para inscrever- discutir posterior à análise das emendas. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Diego. Richard, eu sei que a decisão de Vossa Excelência, que é o presidente, que foi eleito para isso, mas eu queria fazer uma sugestão para o nobre vereador, que seria mais prudente, vereador, não colocar esse projeto para discutir na ordem do dia de hoje, até porque nós temos a emenda do nobre colega, que
precisam ser analisados, até para a gente ter mais conhecimento das emendas, para que a gente possa depois votar o projeto com mais clareza. É um projeto que a gente vai discutir os próximos 4 anos da cidade. Então, eu acho que seria prudente retomar essa discussão na próxima sessão, até para a gente respeitar o nobre colega sobre as emendas que ele está apresentando Pela aqui. ordem, senhor presidente. O vereador Pois não, vereador Bob, Billy o vereador Lee. Bob pediu para discutir. Para discutir o projeto. Então ele tem direito. Se é regimentar o meu pedido, eu quero discutir o projeto. Mesa abriu o painel para discussão do projeto. Mais algum vereador vai discutir o projeto? Mesa, fechar o painel de inscrição. Com a palavra, o vereador Rodson Lima Bob. Senhor presidente, nobres pares, você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté e público que muito nos honra hoje aqui. A gente está nessa discussão desse projeto plurianual que trata sobre as prerrogativas e as prioridades que o prefeito executivo tem para que possa executar nos 4 anos. Para você que está me acompanhando e fica meio confuso nesse assunto, esse é o momento onde essa casa vai decidir, vai votar o plano que o prefeito Sérgio Vitor mandou para a cidade de Taubaté. Seja ela na educação, na cultura, no esporte, que é importante, vereador Nedeca. Quais são as prioridades, quais os valores que serão investidos. Então, por isso que a gente tem que acelerar essa votação, por isso que a gente tem que analisar. As comissões estão aí debruçadas nesse processo para que possa fazer toda essa leitura e dar os pareceres para que a cidade não fique travada no orçamento, vereador Bilili. Isso é importante para que a gente possa discutir todas essas questões, inclusive também quando tem eventos, para que todo munícipe possa ficar atento sobre essas demandas. Isso é muito importante, a participação dos vereadores. Vários vereadores aqui fizeram emenda no plano plurianual, corrigindo, melhorando o projeto. A gente sabe que essas emendas vêm para ajudar, porque é um momento onde os vereadores andam pelos bairros da cidade de Taubaté, é um momento onde os vereadores também fazem as suas emendas impositivas, traz para a Câmara Municipal, ouve todas essas demandas e o prefeito acolhe também todas as nossas sugestões para que possa incluir nesse plano, para que possa avançar na cidade de Taubaté. Cito aí um exemplo, de repente pode se discutir nesse plano, vereador Bilili, a nossa esquina do Brasil, como é que a cidade vai avançar no emprego, quais são os eixos que o prefeito vai usar para atrair mais empresas para a cidade, se nós vamos ser uma cidade voltada para a cultura, se nós vamos ser uma cidade voltada para o turismo, de que forma que a cidade vai caminhar de fato. Esse plano é para pensar no futuro, esse plano é para pensar como a cidade vai transitar, quando que a cidade vai responder os questionamentos da sociedade, de que forma que nós vamos trabalhar nos próximos 4 anos, e esse plano ele não pode sair dessas diretrizes. Por isso que a gente entende que é muito importante vir aqui discutir, para a gente também debater, vereador Nunes, até a questão da limpeza da cidade. Será que nós devemos continuar com a Eco Taubaté? Qual a modalidade que a gente vai fazer? Vamos fazer uma parceria público-privada? Vamos ter a nossa própria empresa, como a São José Terurban?
É para isso que serve esse plano plurianual, para a gente decidir todas essas questões. E essa casa, mais uma vez, tem o poder de mostrar a decisão, tem o poder de ser interlocutor com a prefeitura, falando para o prefeito Sérgio Vitor quais são as melhores opções. Então, vereadores, pensam com carinho, porque esse é o momento que nós vamos vamos definir o futuro da nossa cidade de Taubaté. É o momento que nós vamos decidir quais os rumos da nossa cidade, quais são os potenciais, quais são as características, vereador José, no que nós vamos investir, em que nós vamos acreditar. Este é o momento certo, por isso que nós estamos aqui discutindo, debatendo e trazendo todas essas informações. Senhor presidente, eram essas minhas considerações, eu volto em tempo oportuno. Obrigado, vereador Rodson Lima Bob. Próxima vereadora inscrita com a palavra, a vereadora Thalita. Muito boa noite a todas as pessoas aqui presentes, aos nobres pares, a quem nos acompanha também pela TV Câmara. A gente está aqui nesse momento na discussão do Plano Plurianual, um projeto de lei chamado PPA, que planeja o futuro de Taubaté. Eu tenho a impressão, de modo geral, que as prefeituras, também de modo geral, não levam o PPA muito a sério, porque os projetos de PPA que eu já analisei durante a legislatura passada e agora nessa legislatura também, eu vejo que não reflete as verdadeiras necessidades, dores, prioridades do povo da nossa cidade. E pensar o PPA é planejar a cidade para o futuro, para os próximos 4 anos. E eu não vejo refletido nos projetos que eu já vi por aí, nesse não é diferente, essa realidade do povo taubatiano para desenvolver a nossa cidade a nível do que a nossa gente merece. Primeiro, porque a própria população não participa da produção do PPA. Aquilo que vai planejar o futuro da cidade não tem a participação do povo que vive na cidade. A gente teve uma única audiência pública protocolar. O projeto que foi enviado para essa casa só tem tecnocracias. Parece que foi um burocrata que fez o projeto. Não reflete a realidade, não reflete, e eu posso mostrar aqui, citando algo que é prioridade para o nosso mandato, que é a inclusão. A inclusão das pessoas com deficiência, por exemplo. Aqui não há qualquer previsão de ampliação da oferta de serviços para as pessoas com deficiência. A gente tem, por exemplo, nas nossas metas, para pessoas com deficiência, que são atendidas pela CEDIS, através das parcerias com as entidades ano a ano, a gente tem para 2026, para 2027, para 2028 e para 2029, a mesma previsão de número de atendimento. A prefeitura não está se planejando, vereador Diego, para atender mais pessoas com deficiência. E ela escreveu isso aqui. Então, em 2026, ela pretende atender 317 pessoas com deficiência. Em 2027, ela também pretende atender 317. Em 2028, também 317. Em 2029, também 317. Isso é planejar Taubaté para o futuro? Esse é o número de pessoas com deficiência na nossa cidade?
Será que não tem mais pessoas com deficiência aguardando atendimento social na fila de espera? Como que a prefeitura não pretende ampliar esses números? Vai atender as mesmas pessoas ou vai fazer uma rotatividade? Então, essas 317 pessoas que vão ser atendidas em 2026 não serão mais atendidas em 2027, serão outras 317 pessoas? Não tem previsão de ampliação de atendimento das pessoas com deficiência. E aí, partindo para a educação agora, saindo um pouco de assistência social, na educação tem algo curioso e preocupante ao mesmo tempo. Em 2026, a Secretaria de Educação prevê atender 2.140 crianças com deficiência, vereador Diego. E ela vai custear para esse atendimento 6.060.000. Esse é o orçamento previsto para atender 2.140 crianças com deficiência na educação. Já em 2027, vereador Diego, a Secretaria de Educação pretende atender mais 200 crianças. Então, de 2.140 crianças atendidas em 2026, a Secretaria de Educação pretende atender em 2027 2.355. Mas aqui é a parte curiosa e preocupante. O orçamento é menor. Em 2026, é 6.060.000. E em 2027, é 6.015.000. Eu queria entender como a Secretaria de Educação vai fazer essa mágica. Vai ampliar o atendimento de crianças com deficiência e vai diminuir o orçamento para atender as crianças com deficiência? E aqui tem uma parte que eu quero chamar muito a atenção. A violência contra a mulher aumenta no nosso país dia após dia. Nós temos vítimas de violência no nosso país a cada 2 minutos. Taubaté não está descolado da realidade nacional de violência contra a mulher. Na nossa cidade, as nossas mulheres sofrem violência doméstica, sofrem violência psicológica, sofrem assédio, sofrem feminicídio. Na nossa cidade, as mulheres enfrentam dificuldade de encontrar acolhimento, de encontrar atendimento. Na nossa cidade, nós não temos políticas de prevenção à violência contra a mulher. E sabe quantas vezes o PPA, que é o projeto de lei que projeta o futuro de Taubaté, cita a palavra mulher? 0. No PPA não aparece a palavra mulher nenhuma vez. Que política pública nós estamos preparando para as mulheres da nossa cidade, para o nosso futuro, de hoje até daqui a 4 anos? Um prefeito que se diz preocupado, um prefeito que apoiou a comissão especial que foi realizada em 2022 para construir um plano de enfrentamento à violência contra a mulher no nosso município. Uma comissão que contou com o apoio da OAB, da Defensoria Pública, dos servidores públicos, das entidades de Taubaté, dos coletivos, da sociedade civil. Uma comissão especial ampla que construiu um plano municipal de enfrentamento à violência contra a mulher que está travado nessa casa há mais de 200 dias, pronto para ser votado. Só precisa tramitar, só precisa reajustar, emendar, fazer o que quer que seja da vontade dos vereadores que entendem que o projeto não esteja adequado. Mas esse projeto não vem para o plenário para ser votado. E aí, reflete também os interesses da prefeitura. Porque num PPA que planeja a cidade para o futuro, para daqui 4 anos, não citar a palavra mulher, além de simbólico, é trágico. Porque mostra para a população
que a prefeitura, enquanto Estado democrático, que o prefeito, enquanto agente político, não está preocupado em fazer políticas públicas que envolvam as mulheres. Senão as mulheres da nossa cidade estariam participando para a construção de um plano municipal plurianual, que prevê o futuro da cidade, onde os nossos futuros enquanto mulheres estão em risco, porque a violência está numa escalada cada vez mais assustadora. E o fim da violência é a nossa morte. E a gente tem um plano plurianual que invisibiliza as mulheres, porque para ele nós não existimos, nós sequer somos citadas. Também não tem nenhuma palavra, nenhuma citação de combate ao racismo no plano plurianual. E a gente tem dados, através dos requerimentos que fazemos nessa casa, que uma das principais violações dentro das escolas é de bullying e de racismo. A formação que os professores têm a respeito de educação antirracista, o acolhimento, o tratamento com a comunidade escolar para que a gente combata o racismo dentro das escolas, vereador Gessé, ainda é insuficiente. E a gente tem um PPA que não cita, que não tem nenhuma meta para combater o racismo dentro das nossas escolas. Então, esse PPA não está adequado com a realidade da nossa gente. Não está adequado com a realidade da nossa gente, não está adequado também com as prioridades, com as dores do taubatiano. E aqui eu também quero terminar a minha fala falando da preservação do meio ambiente. É 0,5% o orçamento previsto para o meio ambiente, ano após ano. Daqui 4 anos não tem aumento. É 0,5 agora, depois e depois. O que se faz com cerca de 9 milhões por ano? Numa cidade que está cada dia mais quente. Como, vereadora Celinda, a gente vai querer um centro vivo se as pessoas não conseguem circular no centro de tão calor que está? E como que a gente planeja a arborização da nossa cidade, a qualificação, a climatização para o trabalhador que trabalha no ônibus, que trabalha na rua, que trabalha no comércio, que trabalha como ambulante, para as nossas crianças, para os nossos ciclistas? Como que a gente planeja a cidade, a preservação do meio ambiente e combate às mudanças climáticas, com agora dezembro, janeiro, fevereiro, que vem o período das chuvas, e que a gente sabe da realidade das enchentes da nossa cidade, dos alagamentos que invadem as casas e fazem com que as pessoas percam seus imóveis, que invadem os comércios e fazem com que os comerciantes percam as suas aquisições, que tiram vidas. A gente teve um deslizamento no Barreiro que não foi um evento da natureza, foi a mudança climática. Que a cidade, que os agentes políticos da nossa cidade, que têm a responsabilidade e o dever de impedir, não estão se preparando para isso. Porque com 0,5% de orçamento para a Secretaria do Meio Ambiente, não vai conseguir. Isso aqui é uma mentira. Esse PPA é uma mentira. Assim como tantos outros que eu já vi. Prefeituras, de modo geral, fazem do PPA um rito. E para mim, PPA não é um rito. PPA é onde a gente desenha e planeja de forma concreta o futuro da cidade. E é por isso que nesse momento de discussão, eu já aproveito para encaminhar o meu voto contrário, porque eu não posso votar numa mentira. São essas minhas considerações, presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Thalita. O próximo vereador inscrito, o vereador Isaac do Carmo. Vão ser pouco.
Senhor presidente, boa noite. Munícipes que nos acompanham, nobres pares, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre a questão do PPA, né? E quero corroborar aqui da vereadora Thalita, da fala dela, que o PPA é a peça mais importante para discutir o futuro da cidade. E aí o que a gente sente falta novamente, por parte do Executivo, é de fato de uma discussão ampla com a cidade, vereador Diego, com a população, com os empresários, com os sindicatos, com as entidades de classe, porque nós entendemos que a construção do PPA ela é uma construção coletiva. Não pode ser um projeto, vir para casa, fazer apenas algumas consultas virtuais, sem ter, de fato, o mecanismo da consulta pública, de ir na periferia, ouvir a população, de ir nos sindicatos, ouvir os sindicatos. E aí, nosso mandato, lógico que juntamente com a nossa assessoria, a gente analisou muito bem a questão do PPA apresentado pelo Executivo para essa casa. E eu queria que você, munícipe, que está nos acompanhando, entendesse um pouco a definição, de fato, da importância do PPA. E aí, vamos lá. O plano plurianual funciona como uma diretriz ao definir as prioridades estratégicas do governo para um período de 4 anos. Portanto, vai além do governo Sérgio Vítor. Servindo como base para a elaboração das leis orçamentárias anuais, LDO e ALOA. Ele estabelece metas e objetivos gerais, programas de ação e indicadores de resultado, orientando a atuação de todas as políticas públicas e assegurando a continuidade das ações governamentais entre os mandatos. Planejamento de longo prazo. O PPA estabelece uma visão de longo prazo com diretrizes, objetivos e metas, que devem ser alcançados em 4 anos, mesmo com mudanças de governo. Portanto, pode até mudar o governo, mas o PPA tem essa responsabilidade. Aquele governo que vier na sucessão do que aqui está, caso ocorra a mudança de governo, ele tem que dar continuidade ao PPA. A partir do PPA, são elaboradas a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Orçamentário Anual, a LDO e a LOA, detalhada as receitas e despesas anuais, todas alinhadas com o PPA. O documento organiza as ações do governo em programas que detalham o que será feito para atingir as metas estabelecidas, indicando as fontes e financiamentos e recursos necessários. E aí nós apresentamos, aqui nessa casa, 9 emendas. E eu tenho certeza, se eu perguntar para os vereadores, eles ainda não sabem, ou pelo menos junto com a sua assessoria, quais são as 9 emendas apresentadas por nós. Por isso que nós pedimos para que fosse feita a discussão justamente no dia que for analisar as emendas apresentadas pelo mandato, uma vez que o próprio presidente da Câmara falou que as emendas acabam prejudicando a análise para o dia de hoje. Mas eu vou me antecipar e dizer aqui para os novos vereadores quais são as 9 emendas, mas também para a população. E aí todos sabem que o nosso mandato é um mandato que faz, de fato, a defesa dos servidores municipais dessa cidade, logicamente com outros vereadores, mas a gente tem trabalhado de forma muito próxima aos servidores. E no PPA, não aponta, por exemplo, o que garante o artigo 140 do Estatuto do Servidor, o que garante o artigo 90 da Lei Orgânica, que é a recomposição da remuneração dos servidores dessa cidade. Portanto, a reposição das perdas inflacionárias. E aí a gente apresentou uma emenda nesse sentido ao projeto de lei do PPA, no artigo 3º, para incluir diretrizes obrigatórias de proteção salarial. E aí o artigo 3º diz o seguinte: assegurar a previsão orçamentária e financeira para integrar o cumprimento do direito constitucional da revisão geral anual, da remuneração dos servidores públicos municipais ativos e inativos e pensionistas, devendo a dotação correspondente ser priorizada anualmente na elaboração das leis orçamentárias em consonância com a legislação municipal. Lembrando aqui que já é garantido, inclusive, no próprio Estatuto do Servidor, Lei Municipal 01 de 90, no artigo 140. E aí, qual é a nossa justificativa? A presente emenda
visa consolidar o plano plurianual como instrumento garantidor de direitos constitucionais dos servidores públicos municipais, reforçando o planejamento e a proteção salarial. A proposição acrescenta o inciso ao artigo 3º do projeto de lei, com o objetivo de assegurar a previsão orçamentária e financeira para o integral cumprimento do direito constitucional da revisão geral anual, da remuneração dos servidores públicos, que engloba ativos, inativos e pensionistas, nos termos do artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal. E eu quero dizer aqui que é importante os vereadores terem conhecimento, caso Vossa Excelência não tenham sido procurado, nosso gabinete, nosso mandato tem sido muito procurado pelos servidores já aposentados, nossos pensionistas. E pasmem, servidores já estão aí há mais de 5 anos sem qualquer reposição salarial. Inclusive, o testemunho de um servidor é que ele paga a conta de luz dele desse mês de, por exemplo, dezembro, de novembro, porque não sobra dinheiro. Então, se a gente não colocar essas questões no PPA, quando serão colocadas? Vou mais além. Se a própria prefeitura, já na semana passada, aprovou aqui o aumento da planta genérica, ou revisão da planta genérica, que vai aumentar o IPTU, mais a taxa do lixo, portanto, mais a arrecadação, é o momento da gente, de fato, colocar no PPA a obrigatoriedade dos reajustes ou recomposição salarial dos servidores ativos e dos pensionistas. Essa diretriz, adicionada ao PPA, eleva a revisão geral anual à condição de prioridade no planejamento orçamentário plurianual. Dotação correspondente seja priorizada anualmente na elaboração das leis orçamentárias e a emenda busca dar maior segurança e previsibilidade ao cumprimento deste direito fundamental em consonância com a legislação municipal. Observe-se que é prevista também no artigo 90 da Lei Orgânica, como aqui já foi dito, e no artigo 140 da Lei Complementar. O PPA, como ferramenta de planejamento de médio prazo, passa a ser instrumento que estabelece a obrigação de previsão de recursos para esse direito constitucional. É crucial destacar que a emenda não usurpa a competência do Poder Executivo. A proposta limita-se a reforçar o planejamento e a dotação de recursos para esse direito, sem qualquer ingerência sobre índice de reajuste ou a iniciativa para o projeto de lei correspondente, que permanece como prerrogativa do Executivo. A outra questão, a emenda número 2, inclusive, já foi falada pelo próprio prefeito, que é a questão do plano de carreira dos servidores dessa cidade. Ora, se não constar no PPA, e essa casa tem essa responsabilidade também. Essa casa tem aprovado todas, ou praticamente todos os projetos de lei que o prefeito manda, para ampliar a receita do Executivo. Agora, essa casa tem que ter responsabilidade também de proteger os servidores da nossa cidade. A emenda número 3, colocada pelo nosso mandato, visa acrescentar um indicador do tempo médio espera por consultas e exames não urgentes ao programa 0022, Saúde em Todo Lugar, estabelece diretriz de publicação no portal da transparência. Vejam bem, vereadores, nós estamos colocando uma meta aqui, que o ideal era que todo cidadão que tivesse problema de saúde pudesse ser atendido de forma imediata, mas nós temos que encarar essa realidade no município, que o tempo médio de espera por consulta e exames não urgentes seja em 2026 de 40 dias, 2027 de 30 dias, 2028 de 20 dias, 2029 de 20 dias. Portanto, esta casa planejando a melhor condição de atendimento de saúde, junto com o Executivo, que inclusive eu entendo que é interesse do Executivo diminuir a fila de espera. Portanto, a nossa emenda 3 vai nessa justificativa. A emenda 4 é com relação que modifica a redação do inciso 2º do artigo 3º do projeto de lei do plano plurianual, cria a ação Fomenta a Agricultura Familiar no programa 0027, Agricultura e Agronegócios, e realoca 50% dos recursos da ação 2232, Fomento ao Agronegócio, para a nova ação criada em todos os seus anexos. Portanto, também aqui, a gente quer que o Executivo, no PPA, priorize também a agricultura familiar. Portanto, que destine do recurso para a agricultura
50% para o agronegócio e 50% para a agricultura familiar. Na emenda 5, apresentada pelo nosso mandato, nós colocamos aqui a seguinte emenda: modifica a redação do inciso do artigo 3º do projeto de lei plano plurianual para atender a execução das metas do Plano Municipal para a Infância e Adolescência. Portanto, que o plano plurianual, vereadora Thalita, possa ampliar as políticas da nossa infância e da nossa adolescência. E o artigo 3º, no qual a gente pede aqui que seja acrescentado, passaria a valer com a seguinte redação: para o cumprimento do inciso 4º, no que tange a prioridade absoluta da criança e do adolescente, o Poder Executivo enviará à Câmara Municipal anualmente anexo à Lei Orçamentária Anual o demonstrativo de investimentos compatível com as metas do Plano Municipal para a Infância e Adolescência, Lei número 5.974/2024, devendo alocar recursos para a sua efetivação e incluir como meta e produto nos exercícios do plano a redução das desigualdades no acesso a creches e serviços de proteção social. A emenda 6, que é um tema fundamental, apresenta metas de moradia. O PPA apresentado pela Prefeitura não tem sequer metas de moradia, nobres vereadores. Nós temos manchete recente do jornal Vale, que a fila de moradia em Taubaté são de 8.100 pessoas. E aí vem um plano plurianual que não tem meta de moradia. Então, a nossa indicação aqui da emenda número 6 é que a Prefeitura tenha para 2026 a meta de 100 unidades de habitação social, 2027, 200, 2028, 300, 2029, 500. E é possível. E aí eu espero que essa casa também entenda a nossa responsabilidade, enquanto legislativo, de cobrar o Executivo e apresentar no plano plurianual a importância da moradia de interesse social para a nossa cidade. A emenda 7 acrescenta inciso ao artigo 3º do projeto de lei do plano plurianual para incluir diretrizes obrigatórias de combate à violência contra a mulher e fomento à autonomia das mulheres. E aí a gente coloca aqui que assegurar previsão orçamentária e financeira para implementação de políticas transversais de proteção à mulher, com prioridade absoluta para a instituição e a plena execução do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher de Taubaté, garantindo recursos para o combate ao feminicídio e à violência doméstica, bem para o fomento ao empreendedorismo feminino e autonomia financeira, devendo tais ações serem priorizadas anualmente na elaboração das leis orçamentárias. A emenda sugerida pelo nosso mandato número 8, ela acrescenta ao PLO número 185 a implantação do Centro de Referência do Trabalhador, portanto, ampliação das políticas de fomento ao trabalhador, na qual a gente coloca promoção do trabalho e combate ao desemprego mediante implantação do Centro de Referência do Trabalhador, devendo o Poder Executivo garantir estrutura física e técnica para oferta gratuita de qualificação profissional, apoio ao primeiro emprego e intermediação pública de mão de obra, priorizando a recolocação da população vulnerável no mercado de trabalho. E a emenda 9, a última emenda por nosso mandato apresentada, acrescenta ao dispositivo PLO 185 de 2025, estabelecendo a instituição e execução do Plano Municipal de Feiras Livres, que é um pleito que todos nós vereadores temos. As feiras de Taubaté, de fato, merecem serem potencializadas, cuidadas pelo Poder Municipal. E aí a gente coloca o fortalecimento da economia popular, do abastecimento, mediante instituição e execução do Plano Municipal das Feiras Livres, devendo o poder público garantir revitalização desses espaços com infraestrutura sanitária, elétrica adequada, padronização visual e segurança, além de fomentar a agricultura familiar. Portanto, todas as emendas apresentadas pelo nosso mandato no PPA estão em consonância com o interesse da nossa população. Nesse sentido, nós
estamos aqui já apresentando à população e aos novos vereadores para que essas emendas, ao virem para esse plenário, possam ser aprovadas pelo conjunto dos vereadores, porque são emendas de interesse da população, que todos os nossos gabinetes recebem diariamente, com certeza, essas reivindicações de melhoria e implementações, para que nós possamos fazer um PPA adequado com o que nossa cidade merece. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Isaac. Encerramos a discussão do projeto. O projeto está prejudicado, então passamos para o próximo item da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador? Eu gostaria de pedir a inclusão do projeto de lei ordinária 294/2025, de minha autoria, inclui em calendário oficial de datas de evento a festa de São João Bosco, sem discussão. Pedido aceito, vou deliberar o plenário. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Quero aproveitar também, vereadores, para pedir uma inclusão de um projeto de minha autoria, projeto de decreto legislativo número 37/2025, dispõe sobre a solenidade em comemoração ao 20º aniversário do prédio do Poder Legislativo de Taubaté e de outras providências. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Senhor secretário, proceda a leitura do 9º item da ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária 223/2025, de autoria do vereador Nicola Neto, denomina a Rua Benedito Rosa. Em discussão, em votação. Há uma emenda redacional, senhor presidente. Mesa abriu o painel para votação da emenda. Mesa, fechar o painel de votação. Emenda número 137/2025 ao PLO número 223/2025, aprovado. Mesa, abriu o painel para votação do projeto. Mesa, fechar o painel de votação. Projeto de lei ordinária número 223/2025, aprovado. Senhor secretário, proceda a leitura do 10º item da ordem do dia. Primeira votação e discussão do projeto de lei ordinária 133/2025, de autoria da vereadora Thalita de Lima Barbosa, institui no calendário oficial de datas de evento município de Taubaté a campanha Maio Vermelho, voltado à conscientização sobre os acidentes vasculares cerebrais. Em discussão,
Em votação. Mesa abriu o painel para votação do projeto. Senhores vereadores, há uma emenda. Então, mesa abriu o painel para votação da emenda redacional. Mesa, fechar o painel de votação. Emenda número 111 de 2025 ao PLO número 133 de 2025, aprovado. Mesa abriu o painel para votação do projeto. Mesa, fechar o painel de votação. Projeto Lei Ordinária número 133, 2025, aprovado. Senhor secretário, proceda a leitura do 11º item da ordem do dia. Só quero agradecer, presidente, a todos os vereadores pelo voto favorável. Primeira discussão e votação do projeto Lei Ordinária 294 de 2025, de autoria do vereador João Henrique Dentinho, inclui em calendário oficial de datas de evento do município de Taubaté a festa São João Bosco, realizada pela paróquia São João Bosco, no Jardim Bela Vista. Há uma emenda redacional. Em discussão, em votação, mesa abriu o painel para votação da emenda redacional. Mesa, fechar o painel de votação. Emenda número 200 de 2025 ao PLO número 294 de 2025, aprovado. Mesa abriu o painel para votação do projeto.
Mesa, fechar o painel de votação. Projeto de lei ordinária número 294 de 2025, aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador João Henrique Dentinho. Quero agradecer aos nobres pares a aprovação desse projeto e a você, da comunidade Dom Bosco, que estava preocupada com a emenda do vereador para a nossa festa no dia 31 de janeiro. Graças a esses vereadores que aprovaram o projeto, a festa de vocês está salva. Muito obrigado. Senhor secretário, proceda a leitura do 12º item da ordem do dia. O senhor quer que eu nomeie os vereadores, Gessé? Agradeço ao vereador Boanerges, Gessé, Ariel, Zelinda, Nicola, Neneca, Bob, Isaac, Thalita, Moisés e Nunes. Tá bom, vereador? Muito obrigado. E o presidente da casa? Parabéns, vereador Dentinho, pelo projeto. Obrigado. Projeto muito importante para a cidade de Taubaté. Discussão. O senhor está de parabéns, viu? Obrigado. Conta sempre comigo. Discussão e votação única do projeto de decreto legislativo 37 de 2025, de autoria do vereador Richard da Padaria, dispõe sobre a solenidade em comemoração do 20º aniversário do prédio do Poder Legislativo de Taubaté e da outras providências. Em discussão? Em votação, mesa, abriu o painel para votação do projeto. Mesa, fechar o painel de votação. Projeto de decreto legislativo número 37 de 2025, aprovado. Passamos agora para a fala dos vereadores. Primeiro vereador inscrito com a palavra, vereador Ariel Katz. Senhor presidente, nossos amigos aqui vereadores, na nossa fala livre, queria falar um pouquinho da minha ações de Natal, né? Com todos os amigos, todas as pessoas que ajudam. Vai ser no dia 6 agora, vai ser lá no bairro do Santa Teresa. Já passei por lá, fazer essa convocação de estar junto com lá para se divertir, para fazer parte dessa linda festa lá no Santa Teresa. E no dia 20/12 vai ser lá na Praça de São Gonçalo. Então já está tudo certinho, graças a Deus. É só esperar o momento para conseguir fazer as festas. E nesse dia 6, no sábado, vai ser no Santa Teresa. Tem algumas coisas que eu quero falar aqui, mas eu vou soltar o vídeo. Agradecer sempre lá pela Praça Padre Guido, das manutenções que foram feitas lá. Mais de 10 anos esperavam por uma poda e agora foi resolvido. Agradecer ao Elcio, toda a equipe da Defesa Civil que laudou as árvores. Então isso é importante, resolvendo todo o problema lá da parte baixa lá da Padre Guido da praça. Do campo do futebol também do São Gonçalo, na final do André Cursino dos Santos, essas duas traves que foram colocadas lá no campinho, o pessoal está se divertindo bastante. Eu acho que esse é o compromisso que a gente tem, trazendo mais lazer também para as crianças, e foi um sucesso. Agradecer ao pessoal da FAC, Oliveira Neto, e também eu estive no festival de atletismo da Secretaria de Esporte com a Secretaria de Educação, 7. A Ju aí, o Rodrigo, onde fizeram parte desse projeto, são coordenadores, e foi um sucesso. Eu queria soltar, por favor, TV Câmara em sequência, o vídeo 4, o vídeo 5 e o vídeo 6, onde fala um pouquinho de tudo que eu relatei aqui hoje, e é importantíssimo aí para fechar a minha última fala, para todos que acompanham a TV Câmara poder saber o que está acontecendo na cidade. Muito obrigado, presidente. Eu estou numa ação muito importante aqui no Cidade Jardim. Há mais de 10 anos, os moradores aqui vêm sofrendo com árvores que
infelizmente já são condenadas aí porque o assoreamento vai acontecendo com as chuvas, estão totalmente condenadas. É isso, Elcio. Hoje a sua equipe, junto com a Defesa Civil, o João aqui, esteve aqui fazendo essa reivindicação, juntamente a mim aqui no gabinete itinerante, junto com o prefeito. E hoje, graças a Deus, Elcio, mais uma vez, obrigado ao nosso secretário Sodali, nosso prefeito Sérgio Vitor e você, irmão. Muito obrigado, Ariel. Obrigado, irmão. E o João aqui, quanto tempo está esperando já, João? Bom, Ariel, como você me disse, faz 10 anos já a gente está esperando por essa poda dessa árvore aqui, por um cordorzão. Então, acho que dessa vez foi resolvido. Eu agradeço muito de coração ao vereador Ariel aqui, ao prefeito do nosso Taubaté, e eu acho que deu uma força para nós aí. Obrigado mesmo. É um marco também. É isso aí, gente. Trabalhando muito pela nossa cidade, comprometimento, sabemos aqui que as árvores todas que foram podadas, todas laudadas pela Defesa Civil, com sempre o cuidado e o zelo pela nossa natureza, mas sempre tendo a proteção à vida, que é a vida da família dele. Mais de 11 irmãos moram nesse terreno. Então, pra gente, é um compromisso do prefeito com o Elcio, Secretaria de Serviços Públicos, para entregar o melhor para a nossa cidade de Taubaté. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado. E aí, galera, tudo bem? Tô aqui, no final da André Corsino dos Santos, aqui no São Gonçalo 2. E tô aqui para falar mais uma novidade, mais uma área de lazer agora aqui nesse campinho onde as crianças já brincavam. A gente conseguiu trazer aqui 2 traves, né? Para conseguir fazer um golzinho. A criançada tem se divertido muito. Quero agradecer muito aí a FAC, através do Marcelo, nosso secretário Oliveira Neto, e também todos os colaboradores aí que vieram aqui fazer a instalação. Agradecer o prefeito Sérgio Vitor. Nós sabemos aí que a cidade está desenvolvendo e está fazendo aí o máximo que a gente pode. Tenho certeza que logo a gente vai conseguir trazer mais uma área de lazer lá para a parte baixa do São Gonçalo, onde é uma promessa do prefeito, uma academia ao ar livre, fazer todo o assoreamento ali do córrego. Nós estamos trabalhando muito por essa região aqui, mas tem que celebrar cada conquista, celebrando aqui, agradecendo por mais uma área de lazer aqui no São Gonçalo 2. Valeu, tamo junto, Taubaté no rumo certo. Festival de atletismo está acontecendo aqui na CTI, uma parceria muito importante entre a Secretaria de Esporte com a Secretaria de Educação. Hoje eu estou aqui com a Ju, hoje é coordenadora geral do SET, onde atende mais de 9 mil crianças no ensino integral. Estou aqui com o Rodrigão, também coordenador do atletismo, 2 modalidades incríveis que fazem acontecer tanto na Secretaria da Educação como no esporte, né, Ju? Sim, o esporte move vidas, montanhas, é a coisa mais linda de acontecer, né? O SET, dentro da Secretaria de Educação, dentro do Sistema Municipal de Ensino, atende as crianças do ensino integral com a modalidade esportiva. A gente trabalha aí vários eixos temáticos dentro do esporte e o atletismo hoje está sendo o nosso reizinho, né, do ano. É um evento para consolidar o trabalho que foi feito nas escolas, dentro do SET, com o atletismo. E a galerinha de 8, 7 anos está aqui hoje curtindo com a parceria do pessoal do atletismo, que aí deu uma super mão pra gente. Legal, a gente fica muito feliz de receber a Ju aqui. Já é parceira de anos aí com a gente aqui. A gente sempre faz um festival de atletismo em parceria com a Secretaria de Educação do SET. É muito importante divulgar e fortalecer o esporte na nossa cidade, seja ele qualquer âmbito, seja competitivo, social ou saúde. Então a gente está aqui para contribuir, Ju, conta sempre com a gente. Ariel, obrigado, cara. Essa parceria é fantástica, esporte com educação, que salva vidas, né, cara? Então a gente está aqui para isso, para proporcionar o melhor para a população. Eu não poderia deixar de agradecer aqui os 2 secretários, né? O Elcio da Educação e também o Fernando do Esporte, e o prefeito Sérgio Vitor por sempre apoiar as modalidades. Estamos trabalhando muito aí para continuar fortalecendo o esporte, e é uma bandeira que eu levantei que realmente vale a pena. Eu tenho visto a mudança em muitos cidadãos taubatianos. Tamo junto, Taubaté no rumo certo. Próximo vereador inscrito com a palavra, vereador Moisés Pirulito. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, munícipes que nos acompanham até esse horário pela TV Câmara, pelas redes sociais. Bom, momento de fala livre dos vereadores. Eu queria convidar você a acompanhar amanhã. Tem 2 trabalhos importantíssimos aqui na Câmara Municipal. Às 14 horas nós temos a convocação da Estapar, que estará aqui. Tá dando eco aqui, irmão?
teremos aqui o pessoal que representa, que responde pela Estapar, atendendo uma convocação da Câmara Municipal. E à noite, às 18 horas, teremos a CPI da merenda, com 2 peças fundamentais como testemunha. Estaremos ouvindo aqui. Acompanhe, que amanhã tem bastante coisa para você ficar sabendo aí do que anda acontecendo na CPI da merenda, tá bom? Assuntos importantíssimos, de interesse público. Então, 2 horas, Estapar. A gente vai falar bastante sobre aquele carrinho do Big Brother lá, sabe? Que acompanha a população, né? Que persegue a nossa população. Ainda tem uma novidade aí agora, que agora está sendo notificado via WhatsApp. Bom, amanhã, 2 horas da tarde, você não pode perder a convocação da Estapar. E amanhã à noite, às 18 horas, a CPI da merenda escolar. Bom, eu quero pedir para a TV Câmara já preparar o vídeo 3 aí para mim, enquanto eu falo rapidamente aqui. Dia 24 de novembro, eu fui orador dessa sessão solene, em comemoração ao Dia da Luta contra o Câncer. Foi uma sessão bem emotiva, foi uma sessão bem assim, foi diferente. Eu queria pedir para a TV Câmara soltar o vídeo aí para a gente, por gentileza. Foi uma sessão bem diferente. Bom, a luta é incansável contra o câncer, né? E tem pessoas que precisam passar pelo primeiro atendimento, diagnóstico e, por lei, começar em 60 dias o tratamento. Mas não é isso que está acontecendo, infelizmente, e não só no município de Taubaté, como outros municípios também. Bom, eu queria falar agora com vocês sobre o dia 23 de novembro. Participei de um culto de ação de graças ao CIPEB, Convenção Interdenominacional de Pastores Evangélicos do Brasil. Aí tem um videozinho aí também, né? Ou é só slide? É só slide, né? Bom, vamos lá. Entrega de título cidadão taubatiano ao apóstolo Marco Antônio de Camargo, ocorreu no dia 13. Foi muito bacana também. Chama o vídeo pra gente aí, por gentileza. Vídeo 4. A quem convidamos para que componha a mesa neste momento, acompanhado da agraciada com título de cidadania por decreto de sua autoria, o apóstolo Marcos Antônio Camargo. Eu queria finalizar o meu tempo aí, esclarecendo para vocês algumas coisas. Você que está assistindo e acompanhando sempre aí a TV Câmara, você percebe o trabalho dos vereadores, você tem aí contato dos vereadores, né, e-mail, telefone. Quero que vocês mandem mensagem mesmo. Tem uma CPI ativa aqui na casa, que é a CPI da merenda. Estamos caminhando agora dia 3, que é amanhã, se eu não me engano, né? É amanhã? Dia 4? Amanhã é 3 ou 4? 3. Eu estou tão trabalhando direto que eu estou até perdendo noção do tempo. Amanhã, dia 3, tem uma oitiva aqui na casa, amanhã às 18 horas. E no dia 8 de dezembro já tem outra. E essas são peças fundamentais para a gente começar a montar o quebra-cabeça da CPI da merenda. Peço para você que acompanhe, porque os vereadores estão trabalhando. A Câmara vai entrar em recesso. Na próxima semana, é praticamente a minha última sessão, mas eu não vou poder estar aqui. Que eu tenho uma viagem a Brasília, vamos tentar lá buscar recursos com o partido, com a bancada do nosso partido, do PL, tentar trazer alguns recursos para Taubaté, e eu vou fazer também, participar do intercâmbio legislativo de vereadores de todo o Brasil, no dia 9, 10 e 11. Eu fui um dos privilegiados de ser indicado para esse intercâmbio, e eu vou aproveitar bastante lá, trazer novas experiências, novos recursos para Taubaté.
e vocês torçam por mim aí que dê tudo certo, né? Na viagem de ida quanto na viagem de volta, e que a gente consiga trazer novidades para a cidade de Taubaté. Então, que Deus abençoe a todos vocês, tenham uma ótima semana e contem comigo e com o meu trabalho. Deus abençoe. Obrigado, vereador Moisés Perolito. Próximo vereador inscrito com a palavra, vereador Isaac do Carmo. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimentar aqui os nossos munícipes que nos acompanham pela TV Câmara, que nos acompanham aqui também na Câmara Municipal e nas redes sociais. A fala livre que eu vou ter agora é uma fala muito importante do ponto de vista do ano de 2025. Nós entramos no mês de dezembro, portanto, estamos há 2 sessões legislativas de fecharmos o nosso ano legislativo e nós preparamos no último dia 30 de novembro, portanto, último domingo, uma prestação de contas do nosso mandato. Reunimos aí quase 200 companheiros e companheiras que apoiam o nosso mandato, que apoiaram a construção do nosso mandato 2024 para prestar contas. E eu gostaria que a TV Câmara pudesse agora passar o vídeo aí dessa importante, da primeira prestação de contas do nosso mandato. Por favor, TV Câmara. Nossa primeira prestação de contas. Em 11 meses, fizemos muito por Taubaté e pelos trabalhadores. Nós não concordamos e nos indignamos facilmente. E essa indignação é o que nos move e que faz com que a gente possa avançar dentro dos espaços políticos e públicos para trazer melhores benefícios para a sociedade e para a população. Então, essa representatividade que tem aqui hoje, ela é muito grande, ela é muito forte, porque a gente não tem o Isaac no mandato, não é o Isaac no mandato dos metalúrgicos. O mandato do Isaac é o mandato da cidade de Taubaté. Nós, metalúrgicos, fazemos parte. Um ano do mandato do vereador Isaac do Carmo, do Partido dos Trabalhadores, aqui na cidade de Taubaté. Momento importante, momento de prestação de contas, um mandato social, popular e democrático, um mandato a serviço dos munícipes da cidade, a serviço dos servidores públicos, fazendo enfrentamento contra os ataques do prefeito aqui dessa cidade. Então, Isaac está de parabéns. Continue assim, Isaac, firme e forte na luta em prol dos trabalhadores, enfim, de toda a sociedade aqui da nossa cidade. Isso é a prova que nós, da classe trabalhadora, temos que estar ocupando esse espaço de poder e trabalhando e governando, junto com os trabalhadores e com as trabalhadoras. Então, parabéns, companheiro Isaac, estamos juntos, firmes e unidos. Vereador que está fazendo a diferença nessa cidade, né? Porque o Isaac tem capacidade de diálogo, mas também denuncia aquilo que precisa ser denunciado. Então, é uma alegria estar hoje aqui para dar um abraço, cumprimentar o Isaac pelo trabalho e reforçar o nosso compromisso, né, de apoiar tudo aquilo que o mandato do Isaac fizer por Taubaté e também pela nossa região. Primeira prestação de contas do mandato do nosso companheiro vereador Isaac do Carmo, que está mudando a história de Taubaté, está honrando o nosso partido, honrando os compromissos, a pauta histórica da esquerda e do Partido dos Trabalhadores da nossa cidade, fazendo com que o povo de Taubaté passe a observar o partido de forma diferente, um mandato comprometido com o partido, já mostrando para a população que ele veio para poder mudar a história da Câmara Municipal de Taubaté, mudar a história de Taubaté. Estou muito orgulhoso de poder estar aqui participando desse momento histórico. O fator mais importante é que se nós estamos aqui, é por conta de cada um de vocês. E por isso que eu falo com muito orgulho. O nosso mandato é um mandato coletivo da classe trabalhadora, da cidade, do Partido dos Trabalhadores. Então nós vamos continuar com o PT até o final, nós vamos continuar com o PT o resto da vida, porque é o partido que de fato transforma a nossa sociedade. É das trabalhadoras, partido, é dos trabalhadores, partido, é das trabalhadoras. Bom, eu tenho muito que agradecer por esses 11 meses de mandato. Também o resultado do trabalho do nosso mandato reflete na assessoria que nós temos. Então, estou muito feliz com o trabalho empenhado pela companheira Alessandra Dias, Alessandra Freitas, pelo companheiro chefe de gabinete Edson Ávila, pelo assessor jurídico do gabinete
Dr. Pedro Camilo, porque, de fato, o mandato ele reflete o resultado de uma equipe de trabalho. E confesso que a gente teve 11 meses de trabalho intenso, especialmente na representação dos trabalhadores dessa cidade, sejam metalúrgicos, sejam servidores públicos, que tiveram um grande desafio nesse primeiro ano do governo Sérgio Vitor, ataques em retiradas de direitos, e a gente aproveita esse momento para reafirmar o nosso compromisso. E uma coisa muito interessante que nós fizemos nessa prestação de contas foi um painel interativo. Os quase 200 apoiadores que foram nesse evento, eles puderam, num painel, analisar o primeiro ano de mandato, com a avaliação que cada um tinha, seja positiva ou negativa, e tinha um outro painel das prioridades do mandato. Portanto, construir um mandato participativo, porque nós sabemos que o ano de 2026 não será fácil, será um ano de grande desafio para a nossa cidade, anos de eleições gerais, nosso compromisso de trabalhar muito intensamente para não só fortalecer nosso mandato, mas trabalhar a reeleição do nosso presidente Lula, com essa militância, contribuição do nosso mandato, mas especialmente estar sempre na defesa dos trabalhadores e da nossa cidade, porque é o nosso compromisso à época enquanto candidato e é o compromisso que reafirmamos com a nossa cidade, com os trabalhadores, finalizando esse primeiro ano legislativo. Eram essas nossas considerações, senhor presidente. Desde já agradeço. Boa noite a todos e todas que participaram dessa sessão e acompanharam. Obrigado, vereador Isaac. Próximo vereador inscrito com a palavra, vereador Gessé Silva. Muito boa noite, senhor presidente, boa noite, população taubatiana que nos acompanha pela TV Câmara. Fala Livre nesse momento. Eu quero já pedir que eu coloque a foto. Estivemos ali no Shopping Popular, vereador Rodson Lima Silva. Um momento de muita emoção, que estivemos entregando a revitalização desse espaço, o qual no ano de 2017 eu tive o privilégio de apresentar um projeto para que levasse o nome dele, eternizasse o nome desse grande homem público que foi o sempre vereador Rodson Lima Silva, que eu tive o privilégio de trabalhar junto com ele por um mandato e pude ter esse privilégio de apresentar e o projeto ser aprovado. E hoje, com essa revitalização, que eu parabenizo toda a equipe do planejamento, a Marcela e todo o seu time, também ao prefeito por ter esse olhar, que os permissionários terão um local propício para poder fazer aí o seu trabalho e levar o seu sustento para casa. Tive também uma visita no Continental, fui ouvir a população na Casa da Irmã Gil, a pedido do pastor Frota, que me acionou. Eu fui até o local, visitar ali a nossa irmã, a querida Gil, e ouvi-lo, as demandas, qual a necessidade, vai poder ajudá-lo de alguma forma. Então, queria pedir o vídeo, a TV Câmara, por favor. Porque eu comecei a sentir choque, e do choque eu comecei a sentir fraqueza. Mas no pronto-socorro não fizeram nada? Nada. Eu fiquei lá até 11 horas da noite e não fizeram nada. Quando foi isso? Foi em fevereiro, acho que dia 15 de fevereiro. Meu Deus. Aí... Sofri um acidente, né? A senhora caiu na calçada? Mas antes de eu cair, eu comecei a sentir choques, né? Fiquei 2 semanas sentindo choque. Aí porque eu comecei a sentir choque. E do choque eu comecei a sentir fraqueza. Mas no pronto-socorro não fizeram nada? Nada. Eu fiquei lá até 11 horas da noite e não fizeram nada. Quando foi isso? Foi em fevereiro, acho que dia 15 de fevereiro. Meu Deus. Graças a Deus, a senhora está firme, conversando bem. Sim. Amém. Uma grande oportunidade que eu pude ter aqui nesse momento, a importância também de ir até os locais,
Nós temos o Café com GC todas as quartas-feiras, mas sempre que acionados, vamos também aos bairros, na casa dos munícipes que assim nos convidam, abrem as portas também do celular para que possamos ouvi-los. A importância de ouvir a população para levar ao Executivo a necessidade de toda a cidade de Taubaté. Então foi um grande privilégio poder participar desse momento na casa da irmã Gil e também juntamente com o pastor Frota. E na sexta-feira, senhor presidente, foi uma sexta-feira bastante corrida, eu fiz algumas visitas, estive na Secretaria do Meio Ambiente com o secretário Gabriel Alcântara, juntamente com o Ivo e o pessoal da Igreja Batista Graça, a IBG, tratando de um assunto muito importante, que é a questão das árvores ali, e graças a Deus foi tudo bem conduzido, o projeto está cumprindo todos os requisitos da Prefeitura, e vai ser feito, vai iniciar os trabalhos ali da remoção das árvores, para que o novo templo comece, enfim, a ser construído, o projeto saia do papel. Então foi um momento muito bacana, e logo após essa visita, eu estive num gabinete também com a pastora Simone, sendo recebido pelo Botura, pelo Monte Claro César, e depois o prefeito passou por lá também. Então quero agradecer tanto ao Gabriel, ao Botura, Monte Claro, e ao prefeito que pôde participar deste momento. Então chama o vídeo, por favor. Eu quero aproveitar, senhor presidente, os segundos que me restam, convidar você, população, amanhã, quarta-feira, Café com Gessé, é um atendimento que nós realizamos todas as quartas, o gabinete de portas abertas, mandato participativo, a população vindo até o gabinete, trazendo demandas, sugestões, nós estamos aí trabalhando em prol da população, então você é o meu convidado. Um abraço, boa noite a todos. Obrigado, vereador Gessé Silva. Próxima vereadora inscrita com a palavra, vereadora Zelinda Pastora. Boa noite, presidente. Boa noite, quem nos acompanha ainda pela TV Câmara. Eu quero, nessa última fala, fazer aqui uma menção honrosa aos nossos para-atletas de Taubaté que chegaram das Paralimpíadas, é assim que fala, escolares 2025. Olha, na natação, a Júlia Fernandes voltou com 4 medalhas de ouro e bateu 2 recordes brasileiros. No badminton, a Sofia Radassa Monteiro da Silva trouxe medalha de bronze. Na bocha, a Julinha Monteiro trouxe medalha de bronze. No futsal, Júlio César Andrade Silva e Nicolas Augusto dos Santos de Souza, medalha de prata. Tem mais. No atletismo, e o técnico aqui é Edson Cânfora, o meu abraço e o meu parabéns. No atletismo, a Cauane Estrela, 2 medalhas de ouro e 1 medalha de prata e bateu 2 recordes brasileiros. A Yasmin Lohane, 2 medalhas de prata e bateu 1 recorde brasileiro. O João Vitor Marcondes, 1 medalha de ouro e 1 medalha de prata e bateu 1 recorde brasileiro. O Isaac Carneiro, 2 medalhas de ouro e 1 medalha de prata. A Larissa Vitória, 1 medalha de prata e 2 de bronze. Esses todos no atletismo. Eu quero aqui mandar um abraço para o coordenador Alexandre, para toda a equipe, para os professores, treinadores. Isso daqui é digno dos nossos aplausos. Todas as medalhas para o Paradesporto de Taubaté.
Semana que passou, a gente teve uma audiência pública aqui muito legal sobre empreendedorismo feminino. Eu quero, de forma rápida, só dizer que o nosso mandato vai seguir investindo no empreendedorismo da mulher, em vários aspectos, principalmente com a possibilidade de sair debaixo de uma opressão, de violência doméstica, violência emocional e violência física. Então, contem comigo, mulheres. Nós estamos mandando emenda parlamentar para que o SEBRAE capacite mulheres no próximo ano aqui na nossa cidade. Também estive na formatura do PROERD. PROERD são os nossos policiais militares dentro da sala de aula, com a mensagem de não use droga, não se envolva com tráfico e várias mensagens para a proteção da infância. Além de ser uma honra estar nessa formatura desse trabalho, que eu sou fã, ainda o Toque de Amor, o projeto, idealizado por nós, esteve levando a mensagem da proteção do abuso sexual na formatura do PROERD. Obrigada por abrir essa porta, obrigada por incorporar a mensagem de proteção ao abuso sexual na formatura do PROERD. Eu sou fã do PROERD, tenho meu apoio, quem precisar contar com o nosso mandato. Eu falo sempre uma coisa, é um pai, uma mãe, professor, falar para uma criança, não use droga, não trilhe esses caminhos. Outra coisa é um policial, numa postura amigável, fardado, dentro de uma sala de aula, naquela postura ali de uma pessoa de confiança, que guarda a segurança pública, falando. O impacto é muito grande na vida da criança. Quero falar aqui também de um projeto que eu fui convidada e fui muito honrada. O projeto E Se Meu Sonho For Possível, na Escola do Caieiras, lá com a professora Priscila, projeto da professora Priscila. Agradeço a confiança da diretora Sandra Regina. E eu fui lá e contei o meu testemunho. Sonhos que realizei e sonhos e situações que se realizaram na minha vida que eu nem sequer cheguei a sonhar. E pude compartilhar minha história e meu testemunho para as crianças da Escola Caieiras. Muito obrigada e parabéns, Priscila. Você sabe que você pode contar com o nosso apoio. Por último, o nosso gabinete, eu fui representada, eu estava em outro compromisso, eu estava pregando sexta-feira, e o nosso gabinete foi me representar lá no espetáculo de Natal do Instituto Vida, lá no Museu Mazzaropi. Laís e Matheus, as minhas meninas voltaram impactadas. Como que vocês conseguem fazer tanta coisa com tão pouco recurso, abençoando tantas crianças? Vocês têm o meu apoio. Nós estamos mandando emenda parlamentar para o projeto de vocês, porque a gente acredita no projeto, acredita em vocês e acredita nessas crianças que vocês abençoam. Parabéns e conte comigo, Laís e Matheus. Presidente, 8h40 da noite, você ainda me dá tempo extra. Eu só tenho a te agradecer, viu, presidente? Deus te abençoe. Obrigado, vereadora Zelinda. Que Deus te abençoe também. Não havendo nada mais a ser deliberado, declaro encerrado esta sessão. Boa noite a todos.